Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hier, nous avons vu une courte vidéo sur l'interrogation et la négation en français. Aujourd'hui, nous allons travailler la négation. Bom dia a todos e a todas, espero que vocês estejam bem. Ontem nós vimos no vídeo, num curto videozinho, sobre l'interrogation e la négation em francês. Então, vocês viram aquele diálogo do clochard avec un couple. Então, eu expliquei que clochard quer dizer mendigo e couple quer dizer casal, couple, ok? Couple, É só para vocês pegarem um pouquinho a fonética. Então, hoje eu vou trabalhar em cima sobre as negações em francês. Jamais, rien, aucun, personne. Então, os non e pas de, accent de apóstrofe. Então, a gente vai trabalhar essas negaçõezinhas em francês para que vocês possam formular frases corretas e conexas, ok? Então, vem comigo. Ok. La négation. Je ne comprends rien. Je ne sors jamais. Je ne comprends rien quer dizer eu não entendo nada. Rien quer dizer nada. Je ne comprends vem do verbo comprendre. Je ne sors jamais, eu não saio nunca. Vem do vem do verbo sortir. Já trabalhamos esses dois verbos, está no playlist dos verbos do présent de l'indicativo, se vocês quiserem dar uma olhada como a gente conjuga esses dois verbos, comprendre e sortir, à la forma de négation. Je ne connais personne. Personne quer dizer ninguém, ok? Personne, ninguém. Je ne connais personne. Je n'ai aucun ami. Aucun é nenhum, ok? Nenhum no masculino. Se fosse uma frase que o sujeito viesse no feminino, aqui seria um O no finalzinho, ok? A gente acrescentaria um O. Então, aucun é feminino. Aucun ami, porque aqui tá ami. Então, aqui é nenhum no masculino, porque ami terminou sem E no final, é amigo. Eu não tenho nenhum amigo. Agora, se eu estivesse falando de amiga, je n'ai aucune amie, ok? A gente acrescenta um O no final e no aucun e ami. Então, je n'ai aucune amie, ok? Então, aqui ficaria no feminino. Je n'ai aucune amie. Eu não tenho nenhuma amiga. Amiga com o A no final, ok? Eu não vou falar porque eu quero que vocês peguem a pronúncia do na fonética francesa. O para ele ser ele tem que ter um T no finalzinho ou um acento, ok? Para ser a fonética Mas como aqui não tem acento, não tem uma consoante T no finalzinho, então é E. Je n'ai aucune amie. Se fosse no masculino, a gente tiraria o e ficaria aucun. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant é do verbo avoir. Eu não tenho crianças, eu não tenho filho. Enfant não é enfant não, tá, gente? Por favor. Enfant não. É enfant. Como Fonso, Afonso, ok? É fond. Enfant. Eu vejo muita gente dizendo, mas eu aprendi com a blogueira que fala enfant. Bom, então fica aí. Mas não é enfant, é enfant. A fonética do enfant é enfant. Ok? Então, o N, tem som de ON. E a N tem som de ON também. Então, fica enfant, ok? Só para trabalhar um pouquinho na fonética de vocês. Então, eu coloco um D apóstrofe porque é non, pas de, ok? Aqui tá no pas de. Je n'ai pas de. Então, je n'ai pas d'enfant tá errado. Se vocês colocarem o DE no final, seguido duas vogais seguidas, então não existe. Então, a gente vai deletar uma
e substituir por apóstrofe e vai ficar je n'ai pas d'enfant, ok? Só para vocês pegarem o correto, a escrita correta. Je n'ai pas d'enfant. A gente liga uma consoante e uma vogal, é como se elas estivessem juntas. Non et jamais. Non et jamais é o contrário de toujours, ok? C'est le contraire de toujours. Non, jamais, contraire, toujours. Exemple. Je ne bois jamais. Eu não bebo nunca. Je ne fume jamais. Então, aqui são habitudes, ok? Les habitudes. Então, são hábitos. Que você não bebe nunca, você não fuma nunca. Então, são teus hábitos, ok? São os hábitos de vocês. Je ne bois jamais, je ne fume jamais. É o contrário de toujours. Agora, vamos ver a frase je ne bois jamais e non plus. Non plus é o contrário de encore. C'est le contraire d'encore, ok? Encore. Lá na frase seguinte, eu falei je ne bois jamais. Aqui, je ne bois plus. Je ne bois plus. Je ne fume plus. Então, aqui houve um changement. Changement quer dizer uma mudança. Você bebia. Hoje, tu ne bois plus. Você fumava. Hoje, tu ne fumes plus. Então, houve uma mudança de comportamento. Então, non plus quer dizer changement, ok? A negação do changement, non plus. Quer dizer o contrário de ainda, ok? Se eu estivesse colocando ainda, eu colocaria assim. Je ne bois plus. Et la phrase avec l'encore, je bois encore. Ok? Ou você pode colocar tu fumes toujours. A gente utiliza muito toujours, ok? Tu fumes toujours? Eu tô perguntando e ele vai responder, non, je ne fume plus. Ok? Então, tu fumes toujours, você sempre fuma? Non, je ne fume plus. Então, houve uma mudança de comportamento. Aqui foi um constar, eu tô perguntando se ele fuma sempre, vocês fumam sempre? Non, je ne fume plus. Eu não fumo mais. O non plus quer dizer não mais, ok? Não mais. Quand toujours signifie encore, la négation é non plus, ok? Quando o sempre, ok? Significa ainda, a negação vai ficar non plus. É como eu expliquei antes. Je ne bois plus. Tu bois encore? Non, je ne bois plus. Tu fumes toujours? Non, je ne fume plus. Então, mas quando a negação quando o constar é positivo, que tá interrogando, tu fumes toujours? Ou tu bois encore? Você bebe ainda? Então, a negação, se você realmente parou e teve uma mudança de comportamento, um changement, você vai utilizar non plus. Pegaram? Exemplo. Tu fumes toujours? Como eu coloquei no exemplo ali, ok? Tu fumes toujours? Non. Je ne fume plus. Então, aqui houve uma mudança de comportamento, um changement. A gente chama de changement, ok? Vous faites du sport toujours? Non, je ne fais plus. Então, quer dizer, ele fazia esporte todos os dias, toujours, sempre, né? Ele fazia algum esporte. E ele respondeu que houve uma mudança. E aí, no changement, je ne fais plus, é do verbo faire, que também está no playlist dos verbos do présent do indicativo. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, faire, boire, comprendre, connaître, sortir, tudo está no meu playlist lá do canal do YouTube, dos verbos do presente, do indicativo e do passé composé. Então, aqui é um constar, eu tô perguntando, toujours
Então, vocês aprenderam que o que significa no toujours e encore para negação é non plus. Se alguém te perguntar, tu fumes toujours, vocês vão responder non, je ne fume plus, ou je ne fume jamais, quer dizer, eu nunca fumei. Ou non, je n'ai jamais fumé, ok? Vous faites du sport toujours? Non, je n'en fais plus. Un changement. Aqui, contre la negation do déjà, ok? Eu acho engraçado que tem um grupo, né, de forró que fala déjà vu. Eles falam déjà vu. Déjà vu não é déjà vu, é déjà vu. Fazendo biquinho mesmo e soprando. Vu. Como se fosse viu, mas vu. Ok? Déjà vu. Voltando à aula. La negation do déjà é jamais. Quando tiver uma negação déjà, você já é o nosso já. O déjà é o nosso já, ok? Então, a negação fica jamais. Então, aqui é um constat. O já é um constat. O jamais é uma negação. Então, eu coloquei constat ou pas encore. O pas encore... O pas encore... O pas encore é intention, quer dizer, ainda não. Então, você tem intenção de fazer alguma coisa, ainda não. Eu vou fazer, ainda não. Ok? O pas encore é une intention. Intention que vous allez faire quelque chose, que vous allez conclure quelque chose. Então, vocês vão concluir alguma coisa. C'est l'intention. O pas encore. La négation. Ok, l'exemple. Vous êtes déjà allés à Paris? Eu criei. J'ai lié un consonne avec une voyelle. Il y en a le son de Z. Ok? Déjà allé à Paris, ok? Vous êtes déjà allé à Paris? Por que eu coloquei S aqui? Parce que je parle avec un groupe de personnes. Donc, j'accorde le verbe être, au passé composé, avec le verbe aller, au passé composé, ok? L'auxiliaire être, avec le verbe aller, au passé composé. Então, eu estou acordando o verbo être, l'auxiliaire être, com o verbo aller no passé composé. Então, eu tô falando com um grupo de pessoas, eu coloquei S no final. Se fosse com um grupo só de mulheres, eu ia acordar. C'est que des femmes, je mets comme ça. Ok? Se eu tô falando só com mulheres, avec un groupe de femmes au féminin, vous êtes déjà allés à Paris. Então, como eu tô falando com um grupo de pessoas mista, un groupe mixte, j'utilise S à la fin. Accorde l'auxiliaire être avec le passé composé du verbe aller. Vous êtes déjà allés à Paris? Donc, um grupo de pessoas. Então, eles vão me responder não. Nous ne sommes pas encore allés à Paris. Então, aqui eles vão responder com S no final, allés à Paris. Então, pas encore, vocês aprenderam que é a intenção. Ainda não, eu vou. O déjà é um constat, é o nosso já, ok? O jamais, ele é uma negação, ok? Uma negação. Então, vocês aprenderam aqui um pouquinho sobre a negação do non, pas, rien, aucun, aucune, jamais, toujours, déjà, pas encore, non plus. Em seguida, vamos ver a la suite de la négation. Se alguém perguntar, il y a quelqu'un dans les rues? Il y a é do verbo avoir. Y é uma preposição, que depois eu vou explicar para vocês. Então, o verbo avoir. Il y a quelqu'un. Quer dizer, tem alguém dans les rues. Dans pra gente pode ser dentro e nesse caso é na rua, nas ruas, ok? Dans les rues, porque aqui tem les rues, S no final, então tá no plural. Então, é nas ruas. Se você for colocar no Google, vai ficar dentro, nas ruas, vai ficar uma frase desconexa. Então, muito cuidado quando for usar o tradutor da internet, que muitas vezes traduz muito errado. Il y a quelqu'un. Quelqu'un
é alguém. Tem alguém? Quel, como Kelly, né? Como Kelly. E can, quando a gente vai falar cão, né? Can. Quel, can. Lembra da Kelly, o pronome Kelly? E can de cão, Kelly, can, ok? A fonética do Kelly, can, que muita gente fala, é difícil falar, não é. Lembra do pronome Kelly e do cão, Kelly, can. Kelly, can. Porque o L a gente fala L, L. Não é li não, tá? L. Kelly, can. A gente dobra a língua pra dentro pra falar Kelly, can. Então, é alguém pra gente. Dom na rua, vocês aprenderam que é na rua, tá? Esse é um exemplo. A resposta ficaria, il y a quelqu'un dans les rues? Non, il n'y a personne. Non, il n'y a personne. N'y a, ok, gente? N'y a. Il n'y a personne. A gente liga uma consoante com as vogais. O A a gente liga porque aqui tem uma consoante, aqui tem uma vogal. E o Y é uma preposição do verbo avoir. Il n'y a personne, que é ninguém. Personne. Agora, se vocês colocarem, cuidado, tá? Na negação, persona é ninguém. Eu quero que vocês frisam isso, ok? Persona é ninguém. Mas se perguntar combien de personnes, eu tô perguntando quantas pessoas. Combien. Combien de personnes? Combien de personnes? Quantas pessoas, ok? Coloca um S aqui. Quantas pessoas? Então, a gente vai falar une personne, deux personnes. Mas na negação, persona é ninguém. Então, por favor, não confunda. Tem pessoas, quantas pessoas, e tem pessoas na negação que pra gente, na tradução, é ninguém. Agora, se vocês forem traduzir no Google, vai ficar... Se vocês forem colocar no Google, vai ficar não tem pessoa. Então, sabendo que persona é ninguém na negação. Agora, se for interrogação combien de persona, eu tô perguntando quantas pessoas tem, e aí eu vou responder. Il y a 20 personnes, il y a 100 personnes, o S no finalzinho. Il y a une personne sem S, porque é uma pessoa no singulier. Quando for mais, no plural, é S no final, ok? Outro exemplo, je ne connais personne. Então, vou sabendo que persona na negação quer dizer ninguém. Se for para interrogação, é pessoa, tá? 20 personnes, 30 personnes, 50 personnes. Negação, ninguém. Persona quer dizer ninguém. Persona, sona, ok? Je ne connais personne, eu não conheço ninguém. Aí as pessoas às vezes escrevem je ne connais pas personne, colocando pas aqui. Tá errado, tá? Porque em francês duas negações juntas não existe. Não podemos colocar o pas. Para negação, eu não conheço ninguém, é como em português. Eu não conheço ninguém. Então, a gente não repete o não duas vezes. A gente repete apenas eu não conheço ninguém. Não se coloque o pas. Então, na conjugação do verbo connaître, tem a forma de negação. Je ne connais pas. Então, no e pas é uma negação. Non personne é a segunda negação, porque não, plus o verbo conjugado, plus ninguém. Então, aqui, je ne connais personne. Não coloque o pas, porque o pas faz parte de outra negação, ok? O non personne já é uma negação. Então, não coloque o pas. É apenas je ne connais personne. Ok? Je ne connais personne. Ou então, vocês podem falar personne ne me connaît. Não me connaisse, ok?
Então, pessoal, hoje nós vamos ficar com essa primeira parte das negações, porque as explicações duram 1 hora. Eu tenho certeza que vocês não vão ter paciência para ficar 1 hora vendo a aula. Normalmente, a duração de uma aula é 1 hora e meia de curso aqui por semana, ok? Então, é 1 ou 2 vezes na semana, 1 hora e meia de curso, mais os exercícios. Mas aqui é apenas uma explicação para que vocês possam aprender as negações no idioma francês. Espero que tenha gostado. Eu desejo a todos um excelente dia. Je vous souhaite une excellente journée et on se dit à tout bientôt. Au revoir.